Salve a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Porque o nosso blog tem alcançado um número razoável de pessoas que estão aí ouvindo, assistindo, vendo a palavra de Deus, da maneira a qual as escrituras estão escritas. Não faz de conta, uma lorota para encher a igreja, não. A gente fala da maneira que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. O que você faria se você descobrisse que está errado sobre a sua forma de seguir a Deus? O que você faria? O que você faria se você se deparasse com uma verdade que não é a que você está aprendendo ou que você aprendeu? Muitas pessoas estão aí nas igrejas, nos templos, estão buscando a Deus, servindo a Deus, mas estão enganadas. Estão fazendo só o que os homens dizem, mas não é o que Deus manda fazer. Vamos abrir aí a palavra de Deus no Evangelho de João 8:31. Quero pedir para vocês, se vocês puderem ler o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, para que vocês possam entender o que passou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mesmo diante das pessoas que tinham Deus, conheciam Deus. Ah, mas você fala muito contra. Não. A salvação, o reino de Deus está vindo. E se as pessoas que dizem ter Deus, dizem conhecer a Deus, dizem que estão no caminho de Deus, não se converterem das suas más obras, elas vão sofrer as consequências, porque Deus fala: minha é a vingança. Nós estamos aqui trazendo a forma, porque diz a palavra: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E se ninguém falar, como que as pessoas vão entender que elas estão erradas? Abre aí então o Evangelho de João 8:31. Diz assim, ó, a palavra de Deus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, muitas pessoas estão esquecendo que tem que se permanecer na palavra. Não é apenas ir para a igreja. Não é apenas levantar sua mão, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida e você não permanecer na palavra. Você vai arrumar um problema muito bom para a sua vida. Porque você vai aceitar Jesus, brincar com Deus e o dia da ira do Senhor sobre a terra está chegando. Mas as pessoas estão se esquecendo disso. Elas aceitam Jesus, elas vão para a igreja, elas querem participar do corpo e do sangue do Cordeiro. Ah, Deus, vem, Senhor Jesus, vem, sem demora, Senhor. Mas será que, e se Deus chegasse? Se Deus viesse ali naquele momento dentro da igreja? Se o Senhor Jesus viesse, porque no passado as pessoas estavam ali no templo e Jesus chegou dentro do templo, e diz a palavra de Deus que ele entrou e viu muitos vendendo, comprando, e ele fez e expulsou todos dali. Todos dali. E porque estavam desagradando ao Senhor, disse: minha casa será chamada casa de oração. E o que mais assusta é que as igrejas, nos dias de hoje, mesmo tendo essa palavra, transformam a igreja em comércio, ainda dizem que Jesus Cristo é o Senhor na minha vida, eu amo o Senhor. Será que amar a Deus, amar a Jesus, é fazer aquilo contra a palavra dele? Será que eu posso ir num altar? Eu posso fazer coisas que são contra a palavra de Deus e depois eu vou dizer no altar que eu amo a Jesus? Que eu posso conduzir o povo à salvação? Palavra de Deus, ela diz o seguinte. A nossa pergunta foi: o que você faria se você descobrisse que está errado sobre como se deve seguir ao Senhor? Se alguém chegasse para você, porque nós vamos colocar aqui o exemplo de Jesus. Jesus, ele se colocou como a verdade, e depois ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Se as minhas palavras permanecerem em vós, sereis verdadeiramente os meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus se colocou como uma verdade. Só que na hora de falar a verdade,
Como é que o povo de Deus reagiu? Como é que será que as pessoas reagem quando elas descobrem que elas estão no lugar errado? Servindo do jeito errado? Estão fazendo do jeito errado? Estão buscando do jeito errado? Estão servindo do jeito errado ao Senhor? O que será que elas fazem? Porque a tendência é apedrejar, é perseguir, é xingar o profeta, é falar coisas, porque isso diz as Escrituras. Não abri aí? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 24 ao 39. E rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Então, os judeus chegaram até Jesus e falaram: olha, fale abertamente. Se você é o Cristo, aqueles que a gente espera, o Messias, o Salvador, fala abertamente pra gente. E olha só, versículo 25. E respondeu Jesus: já vô-lo tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, estas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. E continuando, os judeus pegaram então pedras. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Olha só. Então, Jesus estava falando a verdade. Jesus falou que ele já tinha falado, mas ninguém queria ouvir. E que ele e o Pai eram um. E aí as pessoas já quiseram apedrejar. Você vê que isso, claro, poxa, a gente fica assim até porque Jesus falou: olha, se eu passei essas coisas, vocês vão passar. E às vezes a gente traz a palavra aqui, ou você traz a palavra na tua igreja, ou você traz a palavra para qualquer pessoa, as pessoas te falam um monte, começam a tirar você, e aí você tem que ser feliz. Jesus fala que é para se alegrar com isso, porque isso é que estamos no caminho certo. Porque ele passou por esse caminho. Então a gente vai passar também. Graças a Deus por isso. E diz mais aqui, ó. E respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes do meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? E os judeus responderam, dizendo: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei: eu disse, sois deuses? Pois a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. E as Escrituras não podem ser anuladas. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vos dizeis blasfêmias, porque disse: sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se eu as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheceis e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. Olha só. Então, as pessoas estavam recebendo a verdade, estavam recebendo a palavra de Deus, estavam sendo avisados que eles estavam errados. Eles estavam errados. Jesus estava certo. Jesus está certo. E eles queriam apedrejar e prender e tramavam a morte de Jesus. Então, o que você faria se você recebesse a verdade? Que você está errado. Através da palavra, não é através do irmão Alex, não, que eu estou aqui falando para você, não é isso. Mas,
Se você escutar aqui a palavra e ela mostrar na palavra de Deus que você está errado do jeito que você está seguindo Jesus, ou o lugar que você está seguindo Jesus, o que você faria? Me apedrejaria? Me criticaria? Mandaria uma mensagem dizendo que você não tem tempo para perder comigo, que eu sou insignificante? Que eu sou um pastel? Que eu sou um bosta? Que eu tenho demônio? Que eu estou fazendo a vontade do demônio? E aqui no Evangelho de João, muitas passagens das pessoas dizendo que ele tinha demônios. Jesus falou, olha, nenhuma blasfêmia contra o Espírito Santo vai ser perdoada. E aí? Jesus passou por isso. Ele falava e o povo não acreditava. Olha aí, ainda no Evangelho de João 8. Evangelho de João 8, 39 ao 42. Vamos lá. Responderam-lhe e disseram-lhe, nosso pai Abraão. Jesus disse-lhes, se fosse filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Mas agora procuram matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, de que Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazer as obras do vosso pai. E disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. E disse Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amariam, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podes ouvir a minha palavra? Então você vê que Jesus ele passou por um problema muito sério, a qual ele estava ali, olha, vocês têm que me escutar, eu saí de Deus, eu estou falando as coisas de Deus, vocês não são, se vocês fossem filhos de Abraão, filhos de Deus, vocês me amariam, ou vocês fariam a mesma obra que Abraão fez, mas não é assim, porque querem me matar. Homem que tenho falado a verdade. Ninguém quer ouvir a verdade, gente. As pessoas, elas têm inventado um Deus para cada modo de viver. Cada modo de viver. Será que essa é a vontade de Deus? Vamos abrir ainda no Evangelho 8 de João, capítulo 8, 54 ao 59, para a gente finalizar. Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, a qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. E disseram-lhe, pois os judeus ainda não têm 50 anos, e viste Abraão? E disse Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse eu sou. Então pegaram as pedras para o atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando no meio deles, e assim se retirou. Então você vê que a verdade, em muitos momentos, ela é esquecida, porque as pessoas começam a achar que estão agradando a Deus. Não somos filhos de Deus, não somos nascidos de prostituição. E aí Jesus falou, se fossem filhos de Deus, vocês me amariam. Se fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras de Abraão. Então Jesus estava mostrando uma verdade, gente. Então o que você faria se você descobrisse que você está seguindo Jesus no caminho errado? O apóstolo Paulo, ele descobriu isso quando ele estava perseguindo os cristãos. E depois ele começou verdadeiramente a pregar a palavra de Deus. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos, para que você venha meditar, para que você venha a verdadeiramente encontrar o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, a qual ele traz a palavra de conserto para a igreja. A palavra que é para buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. A palavra que não é para andar ansioso pela vossa vida. Que Deus cuida de você, que Deus cuida de mim. E Deus não é obrigado a nada.
não é obrigado a nada. E ele disse, misericórdia quero e não sacrifícios, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo é mais do que todos os sacrifícios e holocaustos. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus.